Vamos dar início aqui ao nosso estudo da chamada função cosseno. Anteriormente foi visto que é a função seno. Agora vamos analisar o que vai ser a função cosseno. O que é a função cosseno? É a função que associa a cada arco x, que são arcos, são pedaços da circunferência, que pertencem aos números reais, o número onde o cosseno de x, que é o valor que eu vou determinar para aquele arco, pertence aos reais. Aí temos aqui gráfico da função cosseno. Para se trabalhar com o gráfico da função cosseno, vamos rever o que foi trabalhado na função seno, chamado ciclo trigonométrico. O eixo de x corresponde à função cosseno. Assim, aqui vamos colocar que esse eixo é referente ao cosseno. Quem são os arcos? A origem. Eu tenho aqui o arco nulo. Eu tenho aqui o arco, aqui é o nulo. Chegou nesse ponto, 90 graus. Ou posso também representar por π sobre 2. Aqui eu tenho o arco meia volta, que é 180. Ou eu posso representá-lo também por 1π. Aqui eu tenho um arco que é 270 graus, ou eu posso representá-lo por o valor de 3π sobre 2. Fechando aqui, esse arco aqui é o arco nulo, mas também posso chamar que corresponde a 2π, ou 360. Eu posso colocar o 360 graus. Assim eu tenho o arco nulo, 90 graus ou π sobre 2, 180 ou 1π, tanto faz. E aqui o 270 graus ou 3π sobre 2. Fechando aqui a volta completa, 360 graus. Agora, a partir dessas informações, vamos identificar quem vai ser para cada arco desse o cosseno. Vamos colocar aqui o número 1, aqui esse ponto 0 e esse ponto aqui menos 1. Para determinar o valor do cosseno, vamos analisar cada arco e o número vai ser de menos 1 a 1. Se o arco for nulo, o cosseno vai ser 1, porque o cosseno é a projeção sobre o eixo de x. Assim, para o arco nulo, 1. Para o arco de 90 graus ou π sobre 2, faz a projeção aqui, 0. Para o arco meia volta, que é 180 graus ou 1π, corresponde a menos 1. Para o arco de 270 graus ou 3π sobre 2, nulo, porque faz a projeção para lá. Para o arco completou uma volta completa, que é 360 graus, corresponde a 1. Pronto, assim, para esses pontos aqui, você tem o que chamamos o cosseno, que é menos 1, 0 ou 1. Trabalhamos com esses três valores aqui, para que possamos fazer a representação no chamado plano cartesiano. Para que eu possa representar, eu vou construir uma tabela, como foi feita em relação ao seno, que você pode até revisar, que segue o mesmo padrão. Aqui você vai atribuir valores a x e aqui você vai encontrar valores de y. Porque para o plano cartesiano você tem o eixo de x e o eixo de y. Quais são os valores que eu vou atribuir para x? São esses pontos no ciclo trigonométrico que eu estou utilizando, que é o arco nulo, que é o arco de 90 graus, que eu vou colocar π sobre 2 em radiano, o arco de meia volta, que é 1π, o arco 270 graus, que é 3π sobre 2, e fechando a volta, 2π. Esses arcos aqui são os pontos que eu coloquei aqui no ciclo trigonométrico. É lógico que temos outros pontos, por exemplo, o intervalo de 0 a 90 graus, você tem um arco de 30, 45 e 60, que são os ângulos notáveis, mas não iremos abordar ele aqui, mas é muito importante você saber o de 30, 45 e 60, tanto o seno, como o cosseno, como a tangente. É muito importante esses arcos chamados notáveis. Mas vamos trabalhar com esses pontos aqui. Para isso, eu tenho aqui o primeiro valor para y. Vamos determinar. Assim, y vai ser igual a quem? Ao cosseno do arco x, é o cosseno do primeiro arco. Quem é o primeiro arco x aqui? O nulo. Aí já foi visto com vocês que o arco nulo vai corresponder ao número 1.
Quando o arco corresponder a π sobre 2, que é 90 graus, faz a projeção para cá, nulo. Y vai ser cosseno de 1π, ou 180 graus, que aqui é 180 graus, corresponde a menos 1. Y e o cosseno de 270 graus, que vamos representar em radiano, que é 3π sobre 2, corresponde a 0. E y será igual ao cosseno de 360 graus, que é 2π radiano, que corresponde a 1. Assim, a variação foi de menos 1 a 1, em relação aos arcos que foram utilizados aqui para x. Agora vamos fazer a representação do chamado plano cartesiano. Para se representar no plano cartesiano, você copiar o eixo de x e o eixo de y. Quem é o eixo de x? Aí você tem aqui 0, aí aqui eu dou um espaço, outro espaço equivalente, aqui o outro e o outro. Primeiro valor, 0 já foi colocado, o outro, π sobre 2, o outro, 1π, o outro, 3π sobre 2 e 2π. Completou aqui a volta. Para os valores correspondentes, eu vou colocar aqui os valores no eixo vertical. Observe, o 0 já tem. Vamos colocar o valor negativo, fica na parte de baixo aqui. E o valor positivo na parte de cima. Assim, aqui é menos 1 e aqui é 1. Para fazer a figura aqui no plano cartesiano, temos que marcar os pares ordenados. Primeiro ponto, 0, 1. Você não marca no 0. Você vai marcar no número 1. Esse 1 é do y. O outro ponto, de π sobre 2 para 0. Você não vai marcar no 0. Vai marcar no π sobre 2, que pertence a x. Marca sobre ele. O outro, você tem de 1π, você vai para menos 1. Acertou 1π, aqui ó, 1π, vai para menos 1. Aí você marca aqui. O outro, você tem de 3π sobre 2 e 0. Você marca no 3π. E o outro, 2π e 1. Assim você vai ó, do 2π para o número 1. Vamos agora fazer a figura que vai formar ao fazer a ligação desse ponto. Você faz assim, ó, a curva, ela tem esse formato, aí depois você gira aqui, ó. Aí aqui continua, aí aqui você ó, gira nesse sentido. E ela continua, tanto uma como a outra. Assim aqui você tem a curva que é chamada de cossenoide, que representa a função cosseno. A senoide representa a função seno. E a cossenoide representa a função cosseno, que é essa curva que foi feita aqui. Vamos indicar, que é sempre importante saber quem é o domínio da função. Sempre aqui o domínio da função, vocês irão colocar os números reais. Fica atento. Perguntar quem é o domínio da função? Reais. Quem é a imagem da função? Olha como é que é representado. Aí a imagem vai pegar o intervalo, pegando o menor e o maior, em relação ao eixo vertical, que é o eixo de y. Assim, quem é o menor? Observe que é o menos 1. Quem é o maior nesse eixo? O 1. Você coloca do menor para o maior. Você coloca só os extremos. Você não coloca o 0, não. O menor é o menos 1 e o maior é o 1. Domínio da função, os reais. Imagem da função, menos 1 e 1. Agora vamos identificar que é o período da função, que é uma função periódica, que ela se repete. Ela continua tanto nesse sentido como nesse outro. Como ela é uma função periódica, tanto a função seno como a função cosseno, o período completou aqui a primeira volta é 2π. Assim, esse elemento aqui, 2π, chamamos de período da função. Agora vamos aproveitar, já com base nesse conhecimento, e vamos construir mais um gráfico, onde eu vou utilizar o mesmo ciclo trigonométrico, só que a função aqui ela tem uma mudança. Observe que eu vou pegar a função y é igual a 3 vezes o cosseno de x. Assim, observe que eu vou trabalhar com esse cosseno de x, mas o resultado final eu vou multiplicar por 3. Assim, todo esse resultado que eu encontrei aqui, eu vou multiplicar pelo número 3. Isso aqui não muda nada, e esses elementos eu vou trabalhar com eles, só que eu vou multiplicar eles por 3. Vamos aproveitar e fazer bem rapidinho aqui. Assim, fazendo esse trabalho, eu tenho aqui x
e eu tenho do lado y. X não tem nenhuma mudança aqui, vão continuar os mesmos elementos aqui, ó, porque aqui eu tenho um cosseno de x, não teve nenhuma mudança no arco. Assim, quem são os elementos fundamentais que eu estou utilizando? Nulo, π sobre 2, completou aqui o outro, 1π, 270, 3π sobre 2 e aqui 2π. Completa a volta. Agora vamos determinar o valor. Para isso é 3 vezes o cosseno do arco x. Assim, observe que todo elemento do cosseno do arco x foi feito aqui, o mesmo procedimento. Eu vou pegar o resultado e vou multiplicar por 3. Não vem indicando que é uma multiplicação, mas quando ele estiver junto você vai multiplicar. Se fosse uma adição, teria o sinal de mais. Se fosse uma subtração, o sinal de menos. Se vamos multiplicar y, vai ser igual a 3 vezes o cosseno do arco x, que é o primeiro arco, o nulo. Assim, já foi visto que esse arco nulo vale quanto? 1. Assim, todos esses resultados eu vou colocar multiplicado por 3. Assim, o primeiro resultado foi 1, 3 vezes 1, 3. O outro, 3 vezes o cosseno do arco π sobre 2, que é igual a 3 vezes quem? Quem é π sobre 2? O arco é nulo, 3 vezes 0, 0. O outro, y, vai ser igual a 3 vezes o cosseno de 1π, que é igual a 3 vezes, que é o cosseno de 1π, foi visto que é menos 1. Assim, colocar em parênteses e vamos multiplicar, vai dar menos 3. E y é igual a 3 vezes o cosseno de 3π sobre 2, que é igual a 3 vezes, que é o cosseno de 3π sobre 2, como foi visto aqui, ó, 0. 3 vezes 0, 0. E y é igual a 3 vezes o cosseno de 2π, que é igual a 3 vezes, que é o cosseno de 2π. O cosseno de 2π é 1. 3 vezes 1, 3. Pronto. Assim agora eu já sei que todo elemento aqui que eu encontrei desse arco são os mesmos daqui, porque corresponde aos mesmos arcos, não vai ter mudança. Mas só que o restante eu vou ter que multiplicar por 3. Assim aqui representa x e agora aqui representa y. Observe que x não teve mudança, porque aqui é o arco, é x. Mas o y não disse que teria uma mudança, porque seria multiplicado por 3. Assim, no gráfico, o que é que vai ter a mudança? O eixo de x não tem nenhuma mudança. Você dá o mesmo espaço aqui. Aqui é o arco nulo. Aqui é o arco de π sobre 2. Aqui 1π. Aqui 3π sobre 2. Aqui 2π. Agora você vai ter esses elementos aqui. A mudança que aqui vai ser 3. E aqui será menos 3. E aqui o arco nulo. Vamos no primeiro ponto, 0 e 3. Eu irei marcar no 3. O outro, π sobre 2 e 0. Eu irei marcar no π sobre 2. O outro, 1π e menos 3. Eu vou marcar entre eles. Está aqui feita a marcação. O outro, 3π sobre 2 e 0. Você assinala em 3π sobre 2. E o outro, 2π e 3. De 2π, iremos para o 3, que está aqui. Você fala pontilhado e marca entre eles. Observe que a mudança só foi no eixo vertical. A figura fica com a mesma representação, porque é a função cosseno. Olha o formato. Ó, aqui refaz assim. E aqui ela continua, que é uma função periódica. Assim, essa curva forma a cossenoide. Observe que você tem aqui os valores para y e aqui os valores para x. Assim, que é o domínio da função? O domínio da função permanece o mesmo, os reais. A imagem da função, se eu perguntar quem é a imagem da função cosseno, aí você vai observar no gráfico ou na tabela, tanto faz um como o outro. Vai do menor para o maior. Quem é o menor? Menos 3. Quem é o maior? 3. Quem é o menor? Menos 3. Quem é o maior? 3. Assim, o intervalo vai de menos 3 ao número 3. E quem é o período da função? Que ela também é uma função periódica. A função sendo periódica, o período fechou aqui, ó. Foi o último elemento em relação ao eixo de x que você colocou. Assim, o período é 2π. Permaneceu o mesmo período da outra anterior. Pronto, assim aqui acabamos de encerrar essa primeira etapa do estudo, a chamada função cosseno, onde eu vi o que é a função cosseno e trabalhei com o gráfico da função cosseno e, não esquecendo, para cada valor do arco x,
você vai ter um valor para y. E aqui você tem a tabela, tem um gráfico, e aqui você tem domínio da função, imagem da função e período da função.